Hoje o nosso convidado, Sérgio Alberto Feldman, professor e historiador. 3 eminentes rabinos do judaísmo sefarade, Espanha medieval, sofreram por suas ideias e por sua defesa do judaísmo. Por razões e em situações diferentes, precisam cruzar o mar Mediterrâneo e se estabelecer na terra de Israel e cercanas. Estamos falando de 3 sábios, Yehuda Halevi, Maimônides e Nachmanides. O que os movia a sair de Sefarad e fugir? A época é a era das cruzadas e da reconquista. Esse gigante tema, acontecido há séculos, mas sempre atual, está sendo hoje discutido e lembrado pelo professor Sérgio Alberto Feldman, graduado em História Geral pela Universidade de Tel Aviv, possui, entre outros títulos, pós-doutorados em Madrid, Paris, Jerusalém. Atualmente, Sérgio Alberto Feldman é professor titular em História Medieval da Universidade Federal do Espírito Santo. Obrigado pela sua presença. Eu vou passar agora o microfone para o Sérgio. Ok. Bom, eu tenho pesquisado esse tema nos últimos anos. Eu estou em processo de aposentar-me, tá? da universidade, mas não vou parar de pesquisar, de trabalhar na pós-graduação. Eu tenho muito prazer no que eu faço, eu gosto do que eu faço, e esse é um dos focos que eu trabalho. Eu trabalho com outras coisas. Eu trabalho também faço um pouco de estudos bíblicos, sem ser graduado ou passado mestrado sobre estudos bíblicos. Eu trabalho com a alta Idade Média, com antijudaísmo em geral, mas especificamente antijudaísmo no mundo tardo-antigo e medieval. E até trabalho um pouquinho também com temas atuais no foco do Holocausto, porque eu tive uma breve participação no museu, na criação do Museu do Holocausto de Curitiba. Então, esse aqui é uma das minhas paixões, são os judeus sefardim. Por que esse tema? Eu estou pesquisando ele, mas ele me instigou, me levou a querer escrever, e eu tenho artigos online. No final, eu vou passar para vocês os sites onde estão meus artigos, e vocês procuram no meu nome nesses sites, e vocês têm esses artigos. Podem baixar sem pagar nada e aprofundar o que a gente vai falar de uma maneira bem compactada. Tá? Moisés, eu entendo que eu tenho 1 hora para falar, né? O tempo que você achar necessário, e depois abre um pouco para as perguntas. Eu vou tentar não extrapolar esse timing, né, para poder ter o bate-papo depois. Eu não tenho nenhuma pressa também. O que acontece? O que me instiga? 2 coisas me instigam. Eu escrevo sobre antijudaísmo, mas eu escrevia sobre antijudaísmo no olhar do dominador, no olhar do cristão ou do muçulmano, principalmente no olhar do cristão. Mas eu comecei a me interessar, inclusive 2 amigos meus, um rabino, inclusive, me falou: você precisa falar um pouco mais do lado de cá. Você está falando muito do lado do ódio, da perseguição, do ranço, do antijudaísmo. Explico para vocês, eu uso antijudaísmo, uso antissemitismo por uma questão conceitual. O antissemitismo eu considero que é uma coisa que surgiu no século XIX, no bojo do nacionalismo europeu, e embasado em teorias pseudocientíficas, falsamente científicas, que caíram no que se chama de racismo. O racismo do século XIX e do século XX desembocou no que veio a ser as ideias eugênicas e racistas do nazismo. E estão vivos aí. Mas eu estou falando do antijudaísmo, que é uma faceta desse conjunto, e uma faceta muito específica, porque tem mais relações com a questão religiosa, ainda que tenha com o social e o socioeconômico, que eu não vou abordar aqui. Isso eu posso fazer um curso online para falar sobre isso. Isso a gente conversa em outro momento. Mas, dentro desse antijudaísmo, a gente vê como os judeus se defendiam. Hoje,
nós temos que nos defender. Nós estamos sofrendo preconceito. Nós estamos ouvindo, no Brasil, fora do Brasil, principalmente em setores da ultradireita, mas também em outros setores, inclusive na ultraesquerda existe, é perceptível, mas ele cresceu muito e está muito visível na ultradireita. E nós temos que ter uma coisa que se chama resiliência. Para mim, essa palavra é uma palavra que eu aprendi há pouco tempo, mas eu não paro de usar essa palavra, resiliência. Resiliência é uma forma de resistir, mas eu tenho que resistir a partir de um pressuposto, não que eu sou melhor do que os outros, porque eu acho que o judeu não é nem pior e nem melhor, ele não é nem inferior e nem superior. Na minha perspectiva, o judeu tem uma identidade, uma cultura que merece ser respeitada, que tem direito de existir e que tem grandes tesouros e grandes coisas muito bonitas no judaísmo. Então, não é a partir de uma perspectiva de que nós somos inferiores, como dizem, ou que somos superiores, como alguns de nós falam, mas que temos uma identidade cultural. E a nossa identidade cultural é preciosa. Então, a resiliência é uma forma de resistência. Esses três personagens foram, a um só tempo, rabinos, médicos. Isso é interessante, porque todos os três têm um trabalho, uma experiência, um conhecimento de medicina, são rabinos, escreveram sobre a lei judaica, sobre a exegese, a interpretação das fontes judaicas, tanto a Bíblia quanto o Talmud. São o Yehuda Levi é poeta, os outros dois são também, na linha da filosofia, o Maimônides, sem dúvida, e numa linha, digamos, de relativa criticidade à filosofia, mas conhecendo ela, o Nachmanides. Tanto o Yehuda Levi como o Nachmanides não eram exatamente filósofos, e muito menos filósofos aristotélicos. Eles estavam mais para o neoplatonismo, para uma coisa mais imbricada numa posição mais conservadora, vamos dizer assim. Então, eu vou começar a falar deles e falar como eles defenderam o judaísmo, como eles foram resilientes, como eles tiveram que enfrentar uma época de extrema dificuldade para os judeus, porque nas duas bordas do Mediterrâneo, e nós estamos falando de 3 rabinos sefardim. O título está ali, Desfarada Sion. Sfarad seria a Espanha medieval, Sion é o termo que nós usamos para a terra de Israel. Tá? Eles viviam em Sfarad, eles vão cruzar o Mediterrâneo e vão ir para a parte leste, ou para Israel, ou para algum lugar próximo de Israel. Mas eles vão sair de uma situação muito tensa que havia na Península Ibérica, no que hoje chamamos de Espanha, e que eu vou chamar de Sfarad. Sfarad era palco de conflitos entre reinos cristãos no norte e principados, emirados, a gente chama de taifas muçulmanas na parte sul, com a presença ali também de poderes políticos do norte da África, muçulmanos do Magrebe, muçulmanos do Marrocos, vamos dizer genericamente assim. Tá? Então, eu vou começar. Rabinos que sobem a Jerusalém. Trajetória de 3 rabinos sefardim que fazem aliá. Para quem não sabe o que é aliá, que eu acho que a maioria vai saber, 90% vai saber, é a ideia de subir para Israel, subir para Jerusalém. Tá? É algo que também está na nossa contemporaneidade. Muitos judeus decepcionados com a diáspora, decepcionados com
o antissemitismo já no século XX, XXI, migram para Israel e entendem que assim eles estão fugindo desse preconceito. Não é tão fácil, porque o Estado de Israel sofre também. Mas vamos lá. O momento é um momento de grande transição entre os poderes cristãos e os poderes muçulmanos. Eles estão em conflito, tá? Então, o ponto de partida nosso é o período em que havia um califado na região da Península Ibérica. No que é Sfarad, tinha um califado. E o termo árabe para isso ainda existe até hoje. O sul da Espanha tem uma província que se chama Andaluzia. E isso é um negócio que tem toda uma história, porque foi da passagem dos vândalos aí, mas o Al-Andalus seria um lugar de tolerância. E aí, no chamado Emirado de Córdoba, depois Califado de Córdoba, os judeus tiveram oportunidades que eles não tinham tido até então no mundo cristão. Eles puderam participar de cargos públicos, eles puderam livremente discutir, claro que respeitando o Islã, porque o Islã era hegemônico, mas eles tinham um espaço muito grande, atuaram nas artes, na cultura, eram poetas, etc., etc. Só que esse período de tolerância ele começa a trepidar lá pelo ano 1000, tá? Um pouquinho antes, um pouquinho depois. Mas os judeus até então transitavam livremente pelo mundo muçulmano. E o mundo muçulmano seria da Península Ibérica, da Espanha, de Sfarad, até a Indonésia. Então, eles podiam fazer comércio internacional, eles podiam obter produtos, aí eles podiam dialogar, havia transmissão cultural. Numa época, na Babilônia, estariam os Gaonim ainda, sobre o Islã, e os Gaonim faziam Sheilot Utshuvot, que eram correspondências talmúdicas, né, de leste para oeste. Então, os sábios podiam dialogar de um lado para o outro. Só que o mundo muda. E no entorno do ano 1000 para 1100, começam dois blocos de guerra. Um no que se chama Sfarad, Espanha, que é o nosso interesse, tá? Que é no Ocidente, e que a gente usa um termo bem contestado na historiografia, mas nós não estamos fazendo historiografia, nós estamos batendo papo sobre o assunto, chama Reconquista, um termo muito questionado. E as cruzadas no Oriente. Os cristãos querem libertar os chamados lugares sagrados. Até então, os judeus cruzavam o Mediterrâneo, principalmente o Mediterrâneo Sul, de leste para oeste, em plena liberdade. Aqui a gente vê um mapa de judeus no mundo muçulmano. E o mundo muçulmano, eu não sei se eu passo o mouse aqui, aparece para vocês? Perfeito. Sim. Olha aqui. Aqui, onde tem esses tracinhos, é a parte ainda que ficou na mão muçulmana, que seria, inicialmente, os resquícios do Califado de Córdoba, depois teve vários pequenos reinos, chamados taifas, e depois teve a presença de muçulmanos do norte da África, mas isso aqui seria a Al-Andalus ainda, lá pelo ano 1000. Norte da África, Marrocos, aqui já o que hoje é Tunísia, tá? Aqui já é Alexandria, já é leste, mas está chegando aqui até o norte da Índia. Então, era um espaço muito grande, não unificado, não tinha mais um califado que agregava tudo, mas um espaço todo muçulmano e em todos prevalecia um estatuto que se atribui a um tal de Califa Omar e que considerava os judeus como cidadãos de segunda categoria, mas com um monte de direitos. Eles eram os dhimes. Tanto os cristãos quanto os judeus, nesse mundo muçulmano, tinham um estatuto de tolerância.
Eles pagavam impostos, mas eles podiam ter sinagogas, no caso dos cristãos, igrejas, e uma liberdade religiosa bem agradável, bem adequada. Tá? E isso tudo até o ano 1000, mais ou menos. As coisas vão começar a mudar. Então, a sensação dos judeus no mundo muçulmano era muito boa. De Maomé, que não foi extremamente simpático com os judeus, a partir dos seus sucessores, né, até o ano 1000, são 300 anos para mais de tolerância, estabilidade, bem-estar. Tá? Mas está mudando. Guerra aqui, entre muçulmanos e cristãos, guerra aqui entre muçulmanos e cristãos, e o Mediterrâneo se torna inóspito, perigoso, e não é tão fácil a circulação. Tem alguma pergunta? Alguma coisa que não está clara? Pergunta, não comentário. Dúvida? Podem escrever no chat e me avisar. Tá? Se escrever no chat e me avisar, eu abro e olho. Tá? Tá. Mas também pode me interromper e a gente responde a dúvida. Comentários e coisas mais profundas podem ser depois. Ok. Não está querendo subir, peraí. Ah, subiu, peraí. Os conflitos fazem com que apareçam dinastias mouras. O termo mouro era usado pelos cristãos em relação aos povos do norte da África, do Magrebe, do Marrocos. Esses mouros ocupam a Península Ibérica. Eu escrevi Espanha, que é o termo medieval, mas podem ler como Espanha, que fica mais fácil de entender, né? Essas duas dinastias eram os almorávidas e os almodes, e eles não eram tolerantes com os dhimis. Eles pegaram de uma maneira muito dura e pesada. Então, acaba aqueles 300 e tantos anos de tolerância, de respeito, e começa a intolerância. E ela é matizada, não é igual em todos os momentos, mas as duas têm alguns momentos de violência mesmo contra as minorias. Os cristãos vão para um reino cristão em volta. E os judeus o que fazem? Os judeus vão ter que encontrar maneiras de serem resilientes, de sobreviverem, porque aparece pela primeira vez processo de conversão forçada no Islã medieval, e os judeus são as principais vítimas, não as únicas, mas são as principais vítimas porque eles estão em maior número nessa região. Então, alguns judeus fogem, alguns se escondem e fazem judaísmo às escondidas, aquele mesmo modelo que fizeram depois que a Inquisição persegue no mundo cristão, tem no mundo muçulmano agora nesse momento. Criptojudaísmo, o judaísmo underground, o judaísmo escondido. E resistência cultural, tá? Ok. As cruzadas, olha, elas começaram em 1096 e vão até 1300. Em relação às cruzadas, meu grande mestre, meu orientador de mestrado, o professor emérito Nachman Faubel, que eu tenho uma admiração, uma reverência por ele muito grande, ele traduziu as crônicas judaicas das cruzadas num magistral livro que é fundamentalmente tradução de documentos com comentários agregados, que chama Kiddush Hashem. Kiddush Hashem significa santificação do nome, mas seria os judeus se imolando, se sacrificando para não se converter à força, para não se deixar converter à força. Os Ashkenazim, nesse período, principalmente no começo das cruzadas, as 3 primeiras cruzadas têm várias cenas de massacres de judeus, de conversões forçadas, de violência, e os judeus, diante da perspectiva de que convertam as mulheres, os filhos e tal, eles fazem um sacrifício ritual dentro de toda a família. Não entrarei nisso porque não é o meu tema, mas esse é um tema muito interessante. Já na Península Ibérica, entre os sefaradim, é um longo processo essa reconquista. Alguns apontam que ela já existe desde 711,
Eu não concordo. Mas, a partir do ano 1000, ela começa a crescer. Os reinos cristãos começam a avançar. E os reinos cristãos não perseguem os judeus. Eles querem os judeus. Porque os judeus eram bons administradores, eram financistas. Os judeus também podiam fazer agricultura. Os judeus podiam ser colonos. Mas o auge desse processo de reconquista são 200 anos. De 1085, quando um rei chamado Afonso VI toma Toledo, que antes de Madrid é a capital do Reino de Castela, daquele centro, até 1280. Depois fica uns 200 anos meio parado e, no final do século XV, ela continua. Então, é um processo lento. Tá? Mas os piores anos, tanto no mundo Ashkenazi, quanto no mundo Sfaradi, no Ocidente, é século XII e XIII. E eu escolhi esse recorte. Eu escolhi esses 3 rabinos pela gabarito, pela competência, pela obra deles, que é magnífica, mas também porque aqui está a minha questão. Eu estou pensando no hoje, nos judeus do Brasil, nos judeus da diáspora, diante do preconceito, e eu vou me inspirar lá atrás, nesses 3 próceres, nesses 3 magníficos pensadores, brilhantes pensadores, para nos dar uma espécie de... se fala que a história pode ser a inspiração, o modelo. Tá? Então, eu quero trazer essa inspiração, esse modelo, para que nós nos imbuímos da nossa identidade, da nossa resiliência, não de maneira chauvinista, não de maneira preconceituosa. Tá? O judeu não pode ser racista, o judeu não pode se achar melhor que o outro, mas o judeu tem que ter autoestima elevada. Então, vamos lá. 1100 a 1300. No meio desse período, vão aparecer os 3. Eles se cruzam muito pouco, mas eles têm períodos muito próximos. Tá? Então, é um, depois o outro, depois o outro. Isso aqui é o norte da África. Esse aqui seria a expansão dos almorávidas. Os almorávidas chegaram a ocupar a região ao sul do Saara, a região transsaariana. Eles chegaram até o Império. Eles ocuparam a região do rio Níger, inclusive. Ou seja, eles chegaram na África equatorial, quase. Tá? E ocuparam também o sul da Península Ibérica, no Al-Andalus. Então, eles se tornam um reino poderoso. Mas eles são muito, muito rígidos e não admite que infiéis estejam nos seus territórios, principalmente na Península Ibérica. Sérgio? Oi? Dá para aumentar um pouquinho o mapa, o tamanho? Olha, eu posso aumentar, mas vai ficar deformado. Mas eu posso. Vou voltar. Não, espera um pouquinho. Vou voltar. Eu vou aumentar e vou diminuir, porque o recurso de aumentar é assim, ó. Ah, tá ótimo. Tá Ele ótimo. fica levemente deformado. Aí eu tenho que fazer assim, ó. Subir e descer para vocês poderem ver. Aqui nós temos a região do Saara, ó, Saara aqui. Aqui já estou vendo que tem os azuizinhos, é o rio Níger. Eles chegam até o rio Níger, ao Senegal, tá? E depois, claro, eles são chamados pelos reinos muçulmanos que estão aqui no sul da Península Ibérica, da Espanha, e eles ocupam aqui, e enfrentam os reinos cristãos. Aqui, novamente, com o mapa aumentado, a gente vê os reinos cristãos, Leão e Castela, está em espanhol. Aqui, Catalunha e Aragão, tá? E aqui, os movimentos, as guerras, as batalhas. Muitas batalhas, muitos conflitos. E os judeus, pressionados pelos almohades à conversão, vão migrar, e eu vou devolver agora o slide para o seu tamanho natural. Mas qualquer coisa grita, tá? Grita que a gente aumenta.
Aí vão aparecer esses 3 rabinos, esses 3 sábios. Eles não são exatamente da mesma região, mas eles transitam muito próximos. Todos eles nasceram e cresceram em Sfarad, tiveram que fugir com trajetos diferentes. Acho que eu preciso diminuir mais, espera aí. Está dando para ver? Agora, isso, está normal agora. O primeiro, Yehudá, o Judá Alevi, que nasceu na Península Ibérica e vai morrer em Israel. Há uma lenda em relação à morte dele. Ele nasceu na parte cristã, mas ele transitou entre as duas. O Maimônides, que nasceu na parte muçulmana e só transitou em espaços muçulmanos. E o Narmânides, tá? Vocês estão vendo Moshe ben Maimon, é Maimônides. Moshe ben Nachman é Narmânides, que nasceu na parte cristã e que também migrou. Então, vocês veem que, na verdade, assim, eles se esbarraram. Quando o Maimônides era muito pequenininho, o Levi já estava idoso. Quando o Maimônides morre, o Narmânides já tinha era uma criança, um menino. Eles não chegaram a interagir, mas se influenciaram. Toda uma relação entre eles. Tá? Então, vamos lá. Isso aqui é uma estátua do Yehuda Levi, tá? Que está em frente a uma sinagoga. Eu não me lembro mais a sinagoga que é, eu vou ficar devendo. Não é importante. Yehuda Levi, ele transitou entre os reinos cristãos e as taifas muçulmanas na Península Ibérica. E eu me encantei pelo Yehuda Levi por 2 coisas. A poesia dele, eu diria que ele era um poeta sionista, ele tinha um anseio, um desejo por Sion, e ele é inspirador, porque ele vive uma distância de quase 1000 anos, tá? Uns 800 e tantos anos, do sionismo político e do sionismo colonizador de Israel, né? Mas ele tem poemas de saudades por Sion. E o Kuzari é uma obra notável. Tem versões dele traduzidas, a Sefer tem uma edição comentada, e tem nos livros do grande Jacob Ginsburg, da editora Perspectiva, trechos muito bem traduzidos, por sinal, porque Jacob Ginsburg ele era um intelectual, e é uma grande figura. Falar um pouquinho dele. Isso aqui é um poema dele. Ele está em espanhol. Essa palestra eu fiz para uma comunidade judaica em Buenos Aires, para a comunidade Betel, onde tem um rabino que trabalhou na área, um pouco, cariocas aí pode ser que conhecer. Tem um microfone aberto aí, gente. Tem um microfone aberto. Por favor. Eu vou ler ela em português. Tem microfones abertos, por favor. Eu vou ler ela em português, vocês podem ver se eu traduzo bem ou não. Deus meu, com que te compararei? Se semelhança não há em ti, com quem te assimilarei? Se toda a forma e a estampa do teu selo, enaltecido está sobre toda a potência, e te sublimasses por em cima de todo o pensamento. A palavra de quem te contém, e a língua de quem te compreende. Acaso haverá coração que te tenha alcançado e olho que te tenha divisado? Hino da criação. Quer dizer, poemas religiosos que estão, inclusive, no Sidur, no livro de rezas. Tá? O Kuzari é um diálogo hipotético. Na região onde hoje tem a Ucrânia, que está tendo essa triste guerra,
tinha um rei, muito antes dos cristãos estarem lá, um rei de origem tártara, ou seja, asiático, que quer escolher uma das 3 religiões monoteístas, e ele chama um filósofo, um muçulmano, um judeu e um cristão. E cada um defende a sua posição. E o Yehuda Halevi faz uma apologia. Apologia é um texto suspeito. Por quê? Porque, na verdade, ele está construindo um discurso favorável à sua identidade cultural e religiosa. Mas, nesse período, tem um monte de textos no Islã e um monte de textos no cristianismo que fazem a mesma coisa. Então, isso é comum. Isso é comum. E nessa apologia, o modelo dele vai depois, os cristãos vão ver e vão se inspirar, mas para fazer narrativas que exaltam o cristianismo. Um século ou 2 depois, tem um cara lá na Península Ibérica, chamado Raymond Delul, que ele faz uma imitação do Halevi, só que favorável ao cristianismo. Ele está embasado na filosofia neoplatônica, quer dizer, um Platão revivido no medieval, é muito místico e muito espiritualizada. Mas esse rei Cásaro, Cusari seria Cásaro, o rei Cásaro, e essa Casária existiram. Aqui, a Casária existiu. Só que, quase 300 anos antes do Halevi. Esse rei Cásaro trocou correspondência com um ministro, um vizir, na corte califal, que era o Hasdai ibn Shaprut. O Hasdai ibn Shaprut trocou correspondência com o rei Cásaro e, inclusive, parece que forneceu elementos para fortalecer. E eles realmente se converteram ao judaísmo. Então, a história do Kuzari, ela tem uma base, digamos, na realidade, mas não a realidade da época de Yehuda Halevi, mais de 200, 300 anos antes. Aqui diz no alto, aqui, 800 e pouco. Yehuda Halevi, vocês viram que era 1100. Então, tem 300 anos entre uma existência de um reino Cásaro, que se sabe pouco, mas alguma coisa se sabe, que trocou correspondência com judeus de Al-Andalus, e ele se inspira nisso para escrever a sua apologia, o seu discurso de elogio ao judaísmo. Bom, esse aqui é novamente Yehuda Halevi, uma outra estátua. Isso aqui é um trecho, tá? Um trecho do Kuzari em letra hebraica, que é mais ou menos a letra de forma hebraica, mas num print, tá? Então, tem aqui, por exemplo, Amar a Kuzari, disse o rei Kuzari. Amar a Heber, Heber é o judeu. Aqui uma parte do diálogo entre o rei Cásaro e o Heber, que é o judeu. É um trecho. Yehuda também é o criador de um gênero sionida, poesia de modo cássida. Eu não sei bem o que é cássida, não, é um modelo literário, mas eu não sei explicar, não me perguntem, não. É um estilo poético, mas que se manifesta um ardente desejo de encontrar em Jerusalém. Ele pegou um gênero já existente, do amor, mas é do amor entre Deus e o povo de Israel. É um modelito inspirado no Shir Hashirim, no Cântico dos Cânticos. O amante esposo é Deus e o povo eleito é a amada. Então, assim como tem no Shir Hashirim uma relação assim,
como tem no livro de Oséias, que é um livro da Bíblia, que é uma crítica ao povo daquela época, mas fala de um casal também. Tá? Então, esse amor é um amor transcendente, é um amor espiritual entre Deus e o povo de Israel. E entre outras poesias de caráter religioso que ele também fez, ele lamenta o desterro, a Geulah, Geulah seria a redenção, e hinos de louvor ao Criador. Então, ele é um poeta muito produtivo, muito criativo, e algumas das suas orações, das suas poesias, foram inseridas no livro de orações, dependendo das vertentes, Sefardim ou Ashkenazim. Eu vou ler em hebraico, eu sei que vocês, alguns sabem, alguns não sabem. Eu vou ler em hebraico e depois eu vou explicar. É ele falando de Sion. Libi b'mizrach va'anochi besof marav. Meu coração está no Oriente e eu estou no fim do Ocidente, porque eles achavam que a Espanha é o fim do Ocidente. Er hatama et asher uchal ve'er yerav. Eicha shalem nedarai ve'esarai be'od. Sion bechevel Edon ve'ani bechevel Arav. יקל בעיניים, עזוב כל טוב ספרד, כמו עיקר בעיני רעות, הפרות דביר נחרב. Ele está falando que ele dá com prazer todas as belezas de Sfarad, ele joga fora, ele renuncia para poder estar em Sion. Ele fala das ruínas do templo. E aí ele usa um termo aqui que é muito interessante, Edom. Edom seria uma palavra, um nome que deriva de Adom, vermelho. Alguém sabe me dizer quem que é Edom? O que é Edom? Abrir microfone se for se manifestar. O que é Edom? Quem é Edom na história? Na tradição judaica, quem é Edom? Esav, não? Esav, muito bem. Perfeito. Um dos apelidos do Esaú, do irmão do Jacó, é Edom. Só que o uso aqui de Edom é para os cristãos. É uma questão de discurso e de retórica. Tá? Os muçulmanos é Arav, Oriente, Aravim. Mas Edom são os cristãos. Eu estou nesse conflito entre um lado e o outro. Angustia ele. Ele está sofrendo com isso e com a distância que ele tem de Sion. Uma traduçãozinha, tá? Bem básica. Do mesmo trecho. Meu coração está no Oriente e eu no extremo Ocidente. Como poderia eu provar meus alimentos e saboreá-los? Como poderia eu cumprir meus votos e meus juramentos, quando Sião está nas cadeias de Edom, cristãos, e eu na servidão árabe? Fácil seria meus olhos renunciar a todo o bem de Sfarad, tão precioso a meus olhos contemplar as areias do santuário desolado. É profundamente místico, profundamente sionista, tá? Mas, numa época que não tem Estado de Israel, tem uma guerra, leste e oeste, cristãos e muçulmanos. Então, ele é um sonho utópico dele, ele é profundamente messiânico, mas irreal na realidade que ele vivia. Então, eu acho que eu, particularmente, toda vez que leio isso, e mesmo agora que eu já fiz essa palestra uma vez, quando leio isso, me dá um certo arrepio. Me dá não um arrepio de mal-estar, mas de emoção. Mas vamos lá. Vamos agora para o final da vida dele, porque ele vai fazer aliar. O que acontece? Ele resolve que aquelas ideias dele, aquele
aquela sheifá, aquele desejo por Sion, ele tem que completar. Mas ninguém sabe exatamente como foi o final dele. Ele já está velho, ele viaja para o Oriente, eu vou mostrar depois um mapinha, tá? Chega no Egito. O Egito, nessa época, era muçulmano. Entre os anos 135 e 141, no qual muçulmanos não estavam conseguindo tomar a Terra Santa, mas estavam ali enchendo e mexendo e cutucando. Bem a época da Segunda e Terceira Cruzada, Saladino e Ricardo Coração de Leão. Mas não há precisão nas datas. Tem fontes que garantem, que atestam que ele esteve no Egito e que ele interagiu com os judeus de lá. O resto é lenda. Mas lenda para a espiritualidade é muito precioso. Eu não estou falando aqui como historiador. Aqui, agora, eu estou falando de uma coisa que é fictícia. Tá? Se aproxima de Jerusalém e, quando ele vê a distância, ele começa a recitar uma Siônida e um cavaleiro Marta. Em algumas versões é um cavaleiro muçulmano, em outras versões é um cavaleiro cristão, outros dizem que... Há versões diversas, mas é profundamente simbólico. Aqui nós vamos ver a última coisa dele, que é isso aqui, ó. Aqui seria a rota dele, olha. Aqui, ó. Sai de Toledo, deve ter embarcado aqui Valência, alguma coisa assim, ó. Rabi Judá Levi, chega a Alexandria e sobe a Jerusalém. Aqui tem outros caminhos, aqui tem outros personagens. O Yudá al-Harizi, aqui Pirchia de Regensburg, tá? Tem outros viajantes, outros que navegam, outros que vão por terra, tá? Vou passar para o segundo rabino. Bom, eu acho que Moshe ben Maimônides, dá para fazer um curso sobre ele. Eu não tenho cacife para fazer um curso inteiro, mas eu tenho cacife para uma palestra ou duas dele, com certeza. Tá? Porque o saber desse rabino, o conhecimento desse rabino, as análises deles, a obra dele, são densas, são profundas. Ele é um filósofo neo-aristotélico. Diferente dos outros dois que são neoplatônicos, ele é daquele grupo de pensadores que começam nas três religiões monoteístas, no Islã, no judaísmo e no cristianismo, fazer uma interação entre a religião, a fé e a razão. Fé e razão podem ser inconciliáveis, dependendo do olhar. Mas, na perspectiva desses pensadores, eles são conciliáveis. E é considerado um momento em que a sociedade sai das trevas, sai do irracional e entra numa relação religiosa, espiritual, mas que é racional. Então, o Maimônides é um neo-aristotélico. Ele nasceu em Córdoba, na Península Ibérica. Se eu voltar aqui no mapa anterior, só para mostrar para vocês, Córdoba não está aparecendo nesse mapa, mas ela ficaria aqui, ó, ao sul já de Toledo. Espera aí, deixa eu ver se eu acho um outro mapa aqui que eu posso mostrar Córdoba. Córdoba é uma cidade muito importante. Peraí, não, essa aqui é Casaré, vai ficar difícil. Córdoba está aqui, ó. Essa região é a Andaluzia mesmo. Córdoba, Sevilha, Málaga, é Andaluzia. E é uma região muito desenvolvida nesse período, porque tem uma agricultura de irrigação que foi legada pelos romanos e que os muçulmanos desenvolveram. Tá? O Maimônides tem que fugir dos almohades.
Já não são os almorávidas os que hostilizaram o Yehuda Levi, são os almohades, é outra dinastia. Ele vai morar um período no norte da África, no meio do reino Almohade, do Império Almohade. Só que ali não perseguiam, quer dizer, eles ficaram escondidos. E o artigo que eu fiz sobre ele são duas obras que ele faz para estimular judeus a resistir underground, escondidos. Uma tem gente que diz que é do pai dele e outros acham que é a obra dele, que é uma epístola feita no Marrocos. A outra, quando ele já mora no Cairo, ele faz para os judeus do Iêmen. Essas duas epístolas que eu coloquei no artigo e discuto nesse artigo, elas são também apologéticas. O judaísmo ele tem, ele responde, ele é a base das outras, as outras são, digamos assim, meras imitações ruins do judaísmo. E, claro, ele tem que disparar a metralhadora, porque os judeus são numericamente inferiores, controlados, dominados e vivem numa situação muito tensa. Então, ele tem que levantar a bola dos judeus, estimular eles a sobreviver. Ele tem 3 grandes obras, né? E o Mishneh Torah, tá? O Guia dos Perplexos, são as 2 maiores delas. Ele era médico, como os outros 2, rabino, como os outros 2, mas, diferentemente dos outros 2, ele era um filósofo, realmente, e não um neoplatônico que tentava criticar a filosofia que estava aparecendo. E talmudista como os outros 2. Ele não daria para falar dele em 15 minutos, tá? 10 minutos. Então, eu só vou me focar nas 2 obras de resistência, que são as que me interessam. A família dele saiu de Córdoba, da Península Ibérica, e vagou por Al-Andalus. O pai dele era um sofer, ele era um cara que escrevia textos, e dayan, mas eles se esconderam em Marrocos, justamente onde era o foco, o centro do reino do Império Almohade, em Fez. Ali tem uma situação muito difícil, os judeus estão sendo forçados a se converter. Alguns autores dizem que a família dele simulou uma conversão, pelo menos. Outros dizem que eles chegaram a se converter. Tá? Eu não ficaria com essa segunda hipótese, não me parece fundamentada. Mas que eles simulavam, acho totalmente óbvio e normal. E aí ele escreveu o Igeret Ashmar, que alguns dizem foi o pai dele que escreveu, não foi ele, mas há vários sinais e vários aspectos que demonstram que é a obra dele. Também chamado Ma'amar Kiddush Hashem, esquecer que os judeus em Ashkenaz tinham já morrido na primeira e na terceira cruzada em Kiddush Hashem, santificação do nome divino. E o que ele prega? Ele prega resistência, resiliência, identidade religiosa e cultural. Ele defende o judaísmo. Ele dá o sentido de que essas 2 outras religiões, muçulmanos e cristãos, eles são, mais ou menos, digamos assim, meras imitações ruins, imprecisas do judaísmo. Esse é o discurso dele. Não é a única obra dele, já falo da outra. Aqui a gente vê ele em uma nota de 1.000 shekel, num selo, na capa de um livro, tá? Aqui o Guia dos Perplexos, aqui uma lápide, tá? E aqui uma outra imagem dele. Ele povoa o judaísmo medieval. Ele foi... As obras dele, ele morre em 1203, vai acontecer... Eu tinha uma vez uma polêmica com um rabino ortodoxo, que era uma pessoa boa até, né? Mas eu não era tão bom. Acho que eu era do mal. E eu provoquei ele, né? A gente ia ter uma discussão sobre... Foi. O Mira não vai entrar? Oi? Tem gente falando aí.
Eu provoquei ele, falei, vocês ortodoxos, pegaram as do Maimônides, depois que ele morreu, e agora entregaram tem que esperar. Só uma mulher. Tem gente com o microfone aberto, falando aí, atrapalhando. Se quiser falar, pode abrir o microfone para fazer uma pergunta. Sim, mas não falar para atrapalhar, por favor. E, realmente, numa cidade no sul da França atual, na região ali não muito longe de Marselha, em Montpellier, os judeus anti-aristotélicos, anti-neo-aristotelismo, acusaram o Guia dos Perplexos de ser herético e entregaram para a Inquisição, e a Inquisição queimou o Guia dos Perplexos lá no sul da França. Óbvio que o que eu fiz foi muito desleal, né? Eu provoquei o meu colega, eu não faria isso hoje. Mas é uma coisa digna de menção, que como é que os judeus entregam uma obra de outros judeus, ou seja, judeus, faltou ali solidariedade e a percepção de que, primeiro, queimaram as obras de Maimônides em Montpellier, e depois vão queimar Talmudim na porta da Notre-Dame de France em 1240. Diferença de uma década. Então, primeiro, os judeus entregaram as obras do Maimônides, principalmente o Guia dos Perplexos, a Inquisição queima, e depois o rei da França, o São Luís, que não tem nada de santo, ele manda recolher, julgar e queimar os Talmudim como sendo heréticos e blasfêmicos. Então, pessoal, a gente não tem que se dividir, não. Nós temos que defender democracia e defender valores humanos, porque isso é o que nos fortalece. Posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta agora? Pode, querido, pode falar. Esses sábios dessa época, eles se caracterizam porque, além do grande conhecimento judaico, eles tinham um grande conhecimento de outros conhecimentos, como filosofia, medicina, no caso do Maimônides. Tinha outros sábios também, se não me engano, Ibn Gizral, também, que era astrônomo, matemático e tudo. Então, minha pergunta é, como é que esses sábios, nessa época, puderam conhecer vários conhecimentos de filosofia, poesia, etc. Eles frequentavam, era permitido a eles frequentar algumas academias na Espanha, equivalentes seriam as universidades hoje, ou como é que eles pudessem ter esse amplo conhecimento que tiveram? É ótima pergunta, podia deixar para o final, mas ela é adequada. Feche, por favor, os microfones. Tem microfone aberto. Veja bem, eu vou dar uma resposta em cima de uma conversa. Eu tive aqui a visita de um filho meu com a atual namorada dele e meu neto, e a gente estava falando sobre celular. A gente perde longas horas com TV, com celular, com computador. Não digo quem trabalha com isso, que aí é trabalho. E a gente não lê livros. Imagine que, nessa época, as pessoas não tinham celular, não tinham computador, não tinham cinema, não tinham televisão e estudavam. É simplista falar isso, mas havia também uma questão que esses rabinos sabiam que eles tinham que estar atualizados no mundo. E se vocês olharem, rabinos ortodoxos ou não ortodoxos, os rabinos são, hoje em dia, pessoas muito bem preparadas de uma maneira geral. Pode haver um ou outro que fica só no judaísmo, mas você vê as interações que eles têm com o mundo, como eles se posicionam diante de questões.
Eu trabalhei com muitos rabinos. Eu trabalhei no Rio de Janeiro, eu sei que tem muitos aí do Rio de Janeiro, eu trabalhei na ARE, eu trabalhei na CIP de São Paulo, tá? Eu trabalhei na comunidade de Belo Horizonte, mas aí não tinha rabino nessa época. Eu trabalhei em Curitiba, tá? Eu transitei em muitas comunidades. E a gente sabe que esses rabinos são muito bem preparados. É óbvio que não num padrão desses caras, mas era outro contexto e outra realidade. Ainda assim, eles são realmente fora de série. Eu peguei os mais famosos, tem outros menos famosos, menos importantes. Mas vamos lá, vamos continuar com o Maimônides. Se ficou insatisfeito, pode cutucar de novo depois, tá? A família dele vai para o Egito, depois de ter estado no Marrocos, para Israel. Israel, a situação está insegura, tá? É a época da Terceira Cruzada, tá? E ele volta, ele, o irmão e o pai logo morre, eles voltam para o Fustat, Cairo Antigo. O pai morre, já idoso, o irmão morre fazendo comércio internacional no Mar Vermelho, e ele vai ter que trabalhar como médico. Aí sim que aumenta a pergunta que foi feita, que foi uma pergunta inteligente, né? Como é que o cara conseguia? Ele fazia medicina, trabalhava para o Saladino, ele era o médico da família do Saladino, ele fazia medicina social, ele estudava e ele liderava um colegiado de escribas que faziam cópias das obras e das epístolas dele. Tá? E no meio de uma correspondência que vem para ele, essas são as Sheilot Utshuvot, perguntas e respostas, os judeus do Iêmen estão sob a sombra de um falso Messias, de um lado, e um tirano que quer convertê-los, um tirano muçulmano. E aí ele faz a segunda obra apologética, Igeret Teiman, essa indiscutivelmente dele. E ele tem que escrever algo que, se cair na mão dos muçulmanos, pode ser terrível para os judeus. Tá? Mas ele escreve, ele não tem dúvida. E fala, né? Isso aqui é um trecho, isso é quase impossível da gente ler, ao menos que a gente sabe, isso é hebraico, tá? É hebraico. É uma responsa dele. Tá? Ele tem os escribas que escreviam para ele. Tem uma pergunta e tem uma resposta. Tá? Essas duas epístolas, a escrita no Marrocos e a escrita no Egito, elas são apologéticas, fáceis de entender, simples. Numa tradução, vocês vão ler, não vão entender 10%, 20%, mas vocês vão entender o que ele está falando. Ele fala, a única revelação verdadeira é a do Sinai. É a primeira e única vez que Deus veio e falou direto com o resto, é imitação ou outra versão. Claro que ele tem ideias racionalistas. E aí vai ter aquele problema que ele morre em 1203, e em 1230 a Inquisição recebe dos judeus de Montpellier, né, o Guia do Perplexo, que vai ser queimado. Ou seja, ele vai ser muito combatido, principalmente nessa região, mas também lá no Oriente. Os últimos Geonim são muito fracos, e ele bate de frente com os Geonim, que não tem cacife para enfrentar um cara dessa competência, desse gabarito. Bom, vou para o terceiro. Tá? Eu tinha falado que eu ia fechar em 1 hora, eu já estou me aproximando. Terceiro foi o primeiro com que eu trabalhei, porque eu nunca tive medo dele, ao contrário, ele me encanta. É o Nachmanides. Ele é um judeu catalão, da cidade de Gerona. Recentemente, eu perdi um grande amigo por Covid, que tinha ancestrais de Gerona. Ele se chamava, para mim ele está vivo, mas no espiritual, Renato Gueron, e muita gente do Rio deve conhecer ele. Ele e o filho dele morreram de Covid. A gente fez aqui muitas orações pela saúde dele.
e nós juntos lemos e discutimos e fizemos palestras dentro da nossa pequena comunidade sobre o Narmânides, tá? Um sábio talmudista, médico novamente, místico e polemista. Ele não foi antirracionalista, ele era místico, mas ele respeitava Maimônides, tradicionalista, místico, mas tinha um profundo respeito pelo Maimônides. O Levi, se tivesse dialogado com Maimônides, ele não teria respeitado, não. Ele ia partir pelas cabeças. Mas o Narmânides era uma pessoa ponderada. Tá? Isso aqui é uma das muitas imagens que se faz, a gente não sabe exatamente, porque o judeu não faz pintura, né? As artes plásticas não são desenvolvidas. Se acredita assim, alguma coisa assim. Ele viveu numa época em que os cristãos estavam em ofensiva. Os cristãos tinham criado duas ordens chamadas mendicantes, os dominicanos e os franciscanos. E eles estavam em campanha para converter judeus e muçulmanos. E eles invadiam as sinagogas, faziam pregações em pleno Shabat, tentando converter os judeus. E o Narmânides era médico do rei Jaime de Aragão. E o Jaime gostava muito do Narmânides. E aí o Jaime convida ele para participar de um debate em Barcelona com um judeu convertido que tinha uma grande assessoria de um sábio catalão de fina qualidade, de alta qualidade, tá? Que está enterrado na Catedral de Barcelona. Passei lá, cantei uma musiquinha lá no túmulo dele, entendeu? Esse sábio cristão. Cantei uma musiquinha porque esse é um debate, um dos raros debates que os judeus puderam falar. Porque teve um debate em Paris, antes da queima dos Talmudim, lá em 1240, teve um debate em Paris, e tinha um sábio judeu, mas ele só podia responder o que perguntavam para ele. E o Narmânides falou, eu quero liberdade para poder falar. E o Jaime falou, tudo bem. E então, ele enfrenta um judeu convertido, que era um dominicano a partir de agora, tá? Que tinha orientação dos dominicanos, que não eram gente despreparada. Os dominicanos estudavam muito, muito. Tá? Mas esse Pablo Cristiani, Cristiani, porque ele se converteu, em catalão, inclusive, não é Pablo, é Pau Cristiani, ele usava o Talmud para tentar provar a verdade cristã. 30 anos antes, nem 30 anos, 23 anos antes, em Paris, queimaram os Talmudim, dizendo que o Talmudim continham blasfêmias. Esse é assunto de um artigo meu que está online. Agora, 23 anos depois, estamos tentando provar que no Talmud fala de Cristo. E o Narmânides fica com a boa relação, ele vence. Ele fica visível, mas ele se expõe. Ele se expõe. E aí o rei e o bispo de Tarragona, que é um bispo ali de uma cidade próxima, pedem que ele forneça a versão do debate. E ele não tem papas na língua. Ele, por A mais B, ele demonstra a vitória. E os dominicanos ficam irados com isso. Acusam ele de blasfêmia. A situação do Narmânides, o Vicuar de Narmânides está traduzido. Eu tenho ele em 4 ou 5 línguas. Eu tenho ele em catalão, que é uma das versões originais. Eu tenho ele em hebraico, eu tenho ele em espanhol, eu tenho ele em inglês. Né? Ele é curto, mas como é que se diz? É nocaute. É nocaute. Bom, aí o Jaime, que gosta muito do Narmânides, é amigo dele, fala, nunca vi alguém defender ele fala assim, nunca vi alguém defender uma coisa errada de uma maneira tão brilhante e competente. Tipo dizer, eu não concordo com a sua opinião,
mas que você foi melhor do que os dominicanos, você foi. E deu um prêmio para ele. Deu um prêmio em moedas para ele. Quer dizer, o Jaime reverenciou, mas ele fala, junta os trapos e se manda porque estão querendo te botar numa fogueira. E aí ele faz aliar. Ele já está velhinho, vai morar em Israel e fundam uma sinagoga que até hoje tem ali no centro da cidade velha, no bairro judaico. Quando vocês vão ali, tem a sinagoga do Hurve, e logo à direita uma sinagoga pequena, né, modesta. O Hurve é aquela que foi destruída e não se reconstruiu. Se deixou só uma parte do que sobrou da destruição. Mas a do Rambam está lá. Vocês passeando ali naquela praça central, antes de descer para o muro, na praça central ali da Cidade Velha, é o ponto mais comercial e tudo, tem a sinagoga do Narmanides lá. Ele é simples. Aqui está o trajeto, tá? Trajeto. Entre outros, aqui, ó, Gerona, cidade dele, Barcelona. Ó, Narmanides está aqui, ó. Ele vem, pula para o Caro, vai para Israel, Iafo, e se estabelece em Jerusalém. Tá? Aqui a sinagoga de Narmanides, em Jerusalém, aparentemente com uma estrutura que era dos cruzados. Esse é o interior da sinagoga de Narmanides. Conclusões parciais, para terminar no horário. Judeus transitam pelo medievo, pelo Mediterrâneo, seja sobre o Islã, seja na cristandade. Há mercadores judeus, desde a época que o Islã dominava e dava todas aquelas condições que iam até a Índia e para a China. Muito antes de Marco Polo chegar na China, já tinha judeus lá. A gente sabe de 2 ou 3 narrativas, mas agora está se achando mais coisas, né? Então, tem várias narrativas de judeus que transitaram. Eu tenho um menino que está fazendo iniciação científica comigo sobre um viajante muçulmano chamado Ibn Battuta, que é um marroquino, é um magrebino que transita pelo mundo todo. E ele fala da experiência dos judeus, ele se baseia, porque ele já está no século 13 ou 14. Tá? Então, aliar é comum, apesar das guerras, apesar da região ser inóspita e sempre sob conflitos armados. Para quem tiver curiosidade, isso aqui são 2 artigos meus. Um, que é sobre as epístolas de Maimônides, e esse que eu fiz em parceria com uma aluna minha, Debate de Paris, Debate de Barcelona. Esses artigos, procurando pelo meu nome, estão num site que se chama ResearchGate e num site chamado academia.edu, colocando o meu nome inteiro. No academia.edu tem 2 que são meus, mas um não está devidamente recheado. Então, se puser, não lembro se põe Sérgio A. Feldman, ou Sérgio Feldman, ou Sérgio Alberto Feldman, Academia. No Research é exatamente isso, só tem esse. Mas dá para achar. Então, esses artigos estão lá, estão à disposição. Olha, esses 2 são os mais... Eu fiz agora, recentemente, um sobre o Yehuda Levi, que também está lá, mas nos slides não está, porque esses slides eu fiz, como eu falei, para a Sinagoga Beitel. Eu fiz uma palestra para a comunidade do Danny Goldman, que trabalhou na área, grande amigo, um cara que me ensinou muito, que a gente trocou muito, um grande amigo. Eu vou deixar esses 2 nomes aqui e vou tentar abrir a janela para a gente poder bater papo. Como é que a gente faz? Aí. Aí. Bom, olha só, quem quer anota, ó, ResearchGate, academia.edu.
Porque acho que eu vou tirar os slides para a gente poder se ver e poder conversar, tal. Posso tirar os slides? Por favor. Isso. À sua disposição, pessoal. Eu não tenho pressa, eu durmo tarde. Claro, eu não quero esticar para vocês. Eu acho que todo mundo tem que acordar cedo para poder fazer aquela caminhada na praia, né, os que moram no Rio. Eu sei que tem Serginho, eu acho que a Suzana teve que sair um instante. Se vocês me ouvem, quem quiser fazer pergunta... Não, ela já voltou. Então, Voltou. ela controla agora. É só pedir, botar a mãozinha que ela dá a palavra. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Chaya. Gostaria de fazer uma pergunta. Posso falar, Moisés? Janete, levanta a mãozinha, por favor. Já levanta. Fala em alto, tá? Ah, eu já não me lembro mais como é que levanta a mãozinha aqui. Fala em alto, por favor, tá? Então, peraí, quem não está com a levantada... Então, deixa a Janete começar. Janete, vai. Depois vai a Chaya, depois na perguntas. Um pouco rápido para dar tempo para todo mundo, hein? Por Sérgio, favor. boa noite. Muito obrigada pela sua palestra. Deixa eu te localizar nesse mosaico aí, porque ele deu uma diversificada aqui. Eu também sou professora de história judaica. Alguns anos atrás, eu introduzi um curso chamado Sefarad, no Colégio Aliéssem, para o ensino médio. Então, eu também sou uma apaixonada por esse tema. Né? No Eliezer? Não, no Liéssem. Ah, no Liéssem. Meus filhos estudaram no Eliezer. Então, provavelmente foram meus alunos. Não, no Eliezer eles estudaram. Ah, Eliezer, entendi Eliezer. Não, Eliezer, não, nunca trabalhei no Eliezer. Ótimas escolas, ambas. Sim, todas elas, né? Barilã, as escolas judaicas, elas são de excelência. Bom, eu tenho uma pergunta. Por que você usa o termo aliar quando a gente está falando em Baixa Idade Média, né? E por que não ida para a Palestina, você fala em Aliá e você fala em Israel, né? Ou terra de Israel. Por que esses conceitos, nesse momento que a gente não tem esses conceitos ainda, né? Eu, pelo menos, vejo Aliá como um movimento migratório, né? Muito ligado à questão do sionismo político do século XIX, como você falou lá no início. E eu nunca vi esse movimento migratório como aliar, né? Uma coisa assim de colonização, era muito mais uma coisa assim afetiva, né? Bechanabá Birushalayim, que esse sentimento de pertencimento, de ligação com a terra de Israel, sempre esteve presente, né? Na nossa história, e ela vai tomar um corpo político a partir do século XIX. Agora, esse sentimento de retorno, de ida, nos acompanhou a vida inteira, né? Eu queria entender por que aliar. Por que você usa o termo aliar? Ok. Quando a gente acaba uma refeição, a gente pode fazer o Birkat Amazon. Uhum. E no Birkat Amazon tem uma canção que é mais ou menos assim. Beshuv Adonai et Shivat Zion, Ainu kecholmin. אז ימלא שחופינו ולשוננו ראינה. שיבת ציון. O que é Shivat Zion? Você mora de história. Shivat Zion é retorno a Israel. Não, retorno a Sion. Sion, sim, a Sion. Sion. A ideia de Shivat Zion está imbricada já na Torá. Quando a gente pega o Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos, é simbólico. Ele faz alegoria, pura alegoria, poesia religiosa da mais refinada, não é? Mas ele faz uma profecia dos ossos secos que se levantam, se unem, Ezequiel 37, se unem, se grudam e Deus retoma neles a carne, tudo, e eles caminham para Sion. Veja, eu sou ideológico, sim, não vou tirar a minha da reta, não.
Eu sou ideológico. E é claro, se você quiser fazer essa crítica, eu tenho que respeitar a sua crítica. Não, tá? eu queria entender. Não, já entendi o Não, teu. não. Qual é o teu Eu queria dizer o critério de seguinte, chamar isso de aliado? meu ponto de partida Sim. é fundamentado em elementos, mas querer me colocar como objetivo, não. Eu tenho uma formação familiar judaica que me leva a ser simpático ao Estado de Israel, ao sionismo, e considerá-lo como um legítimo movimento de libertação nacional, de identidade nacional do povo judeu. Mas é ideológico. Agora, eu vou atrás das fontes, mas eu tenho as fontes. Manipular e interpretar as fontes, todo mundo faz. Entendeu? Então, eu acho que é aliar porque o termo aparece. É Sion, porque o termo aparece. Tá? Essas poesias do Sionida, elas são ideológicas, só que de um embasamento totalmente místico. Então, a relação do povo judeu com a terra de Israel, ela é milenar. Ela é de um anseio para voltar, só que ela tem, como você falou corretamente, ela tem uma base mais mística, religiosa, mais messiânica. Mas esses caras fazem aliar. Eles vão. E eles querem ir, na verdade, para Jerusalém. O Nachmanides, na verdade, ele fica a maior parte do tempo em Acre, tá? Porque ele não tem nem como ir, mas ele acaba fundando lá a sinagoga dele lá em Jerusalém, na Cidade Velha. O Maimônides não consegue ficar, ele vai para o Egito, ele fica sob a custódia do Saladino, e o Levi morre. A situação não dava para ser sionista mesmo. Mas falando de colonização, não esqueça que na época do sultão Solimão Magnífico, a dona Grácia Anassi, lá atrás, no século esposa do Yehudá Anassi, né, mas ela sobreviveu a ele, ela fez um projeto de colonização. Não deu certo, mas houve. Os judeus foram para Sfarad, os judeus foram para Tver, querendo colonizar. Tem essa ideia. Tá? Agora, não precisa me acusar de ideológico. Sou ideológico. Já cheguei a uma fase da minha vida que eu não consigo mais fazer uma mise-en-scène. Olha a minha camiseta aqui. Entendeu? Eu não consigo não ser ideológico. Estou fora, tchau. Mas eu não te acusei de ideológico, só queria te entender, porque eu imaginei que você ia ter uma base por que usar o termo aliar, entendeu? Eu só queria entender isso, não te chamei de... Todos nós somos ideológicos. Eu queria fazer um pedido para a gente ser mais breve nas perguntas. Desculpa, eu vou ser mais curto. Não, tem muita gente para perguntar, não vai dar para todo mundo perguntar. Então, vamos lá, Raia. Obrigada, Sérgio. Um abraço, Janete. Raia. Obrigada. Vou perguntar. Boa noite. Eu fiquei encantada, Sérgio, com a caminhada. Foi uma verdadeira caminhada mesmo. E você tem um humor muito bom. Você tem um processo de raciocínio que é aqui que está a minha pergunta. Quando o Moisés colocou a questão na última reunião que você falaria, quando eu vi o que era, me veio na cabeça como poderia mostrar esse trabalho, e você mostrou essa caminhada da Espanha, de Sfarad, a Jerusalém. Como você chegou a esse processo? Como você construiu? Porque informações são múltiplas, estudo também, profundidade também, para mostrar o que você fez, aquela poesia é linda. Como você chegou a essa conclusão para mostrar isso visualmente? É um trabalho de construção, não é um trabalho solto, ele está todo amarrado, ele está todo fixado. Falo isso porque eu sou professora de filosofia e história, sou pedagoga, escrevo também. Então, eu fiquei encantada e queria entender, assim, quando você juntou os elementos, para como você selecionou o material. Porque deu para entender o processo. Eu tenho alguns defeitos que eu não vou apresentar, tá? Mas eu tenho algumas virtudes. Eu fui professor de escola
e professor de Didática. ginásio, né? De 5ª a 8ª. E eu sabia que a matéria judaica era considerada chatas, que os alunos não queriam estudar elas. Perfeito. Então, eu tratei de usar... O Yoshua foi meu aluno. O Yoshua, que está aqui no cantinho, foi meu aluno. E ele veio ver hoje porque ele lembrava de mim, ele gostava de mim. E ele era um bagunceiro. O Yoshua era um bagunceiro. Aí eu fazia as piadas com o Yoshua e trazia ele para dentro do assunto. Então, eu trouxe isso. Entrei na academia, comecei a pesquisar, eu já tinha um mestrado, aí fiz um doutorado, e eu fiz por partes. Essa palestra é uma colcha de retalhos didaticamente apresentada. Eu trabalhei com o Narmânides primeiro, depois com o Maimônides, e teria parado. Mas aí eu percebi que eu ia perder com o Yehuda Levi. Quando o Rabino Goldman me chamou, falou: eu estou fazendo um ciclo de viajantes judíos en el medievo. Falei, e a ideia foi dele, não foi minha. Aí eu peguei os meus 3 artigos, eu não ia começar a falar dos artigos, os artigos têm 1000 detalhes, e montei eles de uma maneira didática. O dom que eu tenho é a didática, o resto é suor. Muito bem apresentado, parabéns, eu fiquei encantada. Eu fico feliz em estar sendo professor de trabalho em educação. Você agora, Nahum. É um processo de raciocínio fantástico. Muito obrigada. Obrigado, fico feliz. Aló, boa noite. Nuevamente, parabéns para Segundas Intenciones y para tú, Sergio, con esta explicación. Algún conocimiento de Maimónides y de Nachmanides eu tenho, mas también quiero decir que ellos también eran sionistas. Tanto es así que hay una parte de Nachmanides, no me lembro si Maimónides o Nachman, dice que si a mulher quiere ir para Israel, hacer aliá a Israel, y un marido no quiere, tiene obligación de dar o get, tiene obligación de dar o divorcio. Entonces, él fue fundamental para los religiosos que habría que ir a Israel antes de la llegada del Mesías, no esperar al Mesías y ir construyendo Israel. Ese es el camino. Entonces, eles fizeram aliá e com muito prazer. Eu gostaria de falar, de saber qual é a relação de Maimónides ou também de Nachmanides em relação à Cábala, a esotismo, que, segundo meu pouco conhecimento, há descompasso entre eles, sobretudo de Maimónides, em relação à Cábala. Y hoy que está tan moderna y los grupos ortodoxos se fala tanto de cábala y espíritus y todo aquel negocio. Obrigado. Bom, eu não sou entendido em Cabala, mas não dá para dizer que um Maimônides poderia ser um cabalista. É contemporâneo a ele, né? Porque o livro do Zohar, na verdade, é dito que esse livro era do Rabi Shimon Bar Yochai, mas, na verdade, a gente sabe que ele foi escrito na Espanha medieval, né? E mais ou menos na época do Narmânides ali. Então, existia um misticismo latente, mas o Maimônides não entra nessa. O Maimônides é racionalista, mas o Maimônides, não por isso, deixa de acreditar, por exemplo, e aí eu vou falar de uma coisa que seria assustadora, mas ele fala de Tchiat HaMeitim, do renascimento dos mortos, que é esse Ezequiel 37 que eu falei, ele fala disso. Quando vocês pegam tem duas versões dos 13 princípios do Maimônides. 13 princípios, quando vocês estão fazendo o Pesach, lá vocês falam Shloshasar, 13, quem sabe? 13 eu sei. Shloshasar Midayah. Lá no 13 do Errad, Me Odeia, o último, é os 13 princípios do Maimônides. Uma das versões, ele fala de Tchiat HaMeitim, lá no final. Tá?
Animami, Eviata Mashiach. E ele fala de Tchiat-Meitim. Bom, isso aí não tem nada de neo-aristotélico, nem de científico, tá? Então, mas ele é um racionalista, ele não entra na Kabbalah. Agora, o Nachmanides, ele é cabalista, ele é, digamos, místico. Ele tem textos místicos, ele é um entendido nisso. Eu não estudei, eu estou falando apenas que eu sei que ele é, mas eu não tenho elementos para te colocar. Mas Nachmanides é místico e Maimônides racionalista. Tá? Eu não posso aprofundar porque eu não domino essa questão. Sim, quem? Emília. Emília. Bom, boa noite. Primeiro, parabéns para o senhor pelo tema. E eu queria pegar um ponto que a professora aqui lhe fez a primeira pergunta. Janete. Exato. Que é com relação... Porque o senhor havia usado o termo aliar e o senhor entendeu como uma crítica a uma posição que seria ideológica e que o senhor disse que o senhor assume. Mas eu penso que o que o senhor trouxe, e eu imagino que tenha sido isso que ela intentava dizer, o senhor trouxe uma questão que tem uma densidade temporal, uma extensão temporal, que é muito mais, que permite enquadrar num contexto histórico muito mais rico do que esses achatamentos temporais, onde nós colocamos tudo em termos de Bolsonaro, de Israel versus Palestina, não é? E na verdade, quando o senhor trouxe, eu me dei conta que, com uma conversa com talvez o senhor conheça a Daniela Abramovay, Conan Abramovay, que é uma estudiosa bastante também dos pensadores judeus, e a Daniela tematiza muito uma questão que é uma dupla orientação dentro da construção do caminho judaico, digamos, de uma tensão entre uma organização em torno dos valores, que é o que predomina no medievo, não é? A partir do momento em que os judeus são... a partir do momento que há diáspora, nós vemos durante essa reconstrução muito a partir dos textos e a partir do estudo. E permanente, que é um pouco diferente do que temos na Idade Antiga, onde a adesão a participação, a integração dentro de um sistema romano, ou mesmo grego, ela pautava mais. Então, e pautava no sentido também de reconstrução do tempo. Eu pergunto ao senhor se o senhor não acha, então, que essa tensão entre a reconstrução do tempo, que é o que tem de fundo na Aliá, não é? Se essa reconstrução do tempo e, ao mesmo tempo, aquele tipo de vínculo que se vê mais na diáspora, a partir de uma cultura de valores, se o senhor não vê isso daí como uma coisa, eu vou usar um termo que talvez o senhor vá achar ideológico, mas eu diria que é dialético, assim, uma situação em que, por hora, pende o peso para reforçar valores e comunitários dentro de contextos outros, e no outro, como agora, pende mais no sentido da reconstrução do tempo. Veja bem, eu não sei se eu te entendi plenamente, pode ser que eu divague ao tentar te responder. Eu achei assim que você fez uma reflexão, uma análise excelente. Tá? O judaísmo, para mim, não é a reconstrução do templo. Tá? O judaísmo, eu sou de uma linha que se aproxima do reformismo, tá?
estou próximo do judaísmo reformista, e eu acredito que o judaísmo é um processo civilizatório. Como diria Norbert Elias, que é um pensador judeu-alemão, mas que não anda imbricado dentro do movimento judaico, mas ele dizia que há um processo civilizatório. Esse processo civilizatório que o judaísmo traz, ele é muito mais largo do que o judaísmo normativo. O judaísmo normativo, eu acho ele chato, tá? Eu acho ele pesado, mas ele foi a forma para segurar o judaísmo existindo. Esse monte de regrinhas, desde lá um trechinho do Pirkei Avot, fala assim, a gente tem que pôr uma cerca em volta da Torá. Uma cerca em volta da Torá. Essa cerca, eu fiz um artigo sobre isso, essa cerca era uma maneira de se isolar do mundo em volta, que é hostil, que quer te destruir, que quer te assimilar, que quer... Então, vamos fazer um cerco. E aí o judaísmo normativo seria uma espécie de roupa que se veste. Mas, para mim, o que vale, o que se preserva, o que se traz como processo civilizatório é a ética judaica, são os valores judaicos. Tá? O pretexto de construir o templo também, para mim, é uma parte de uma roupagem. Claro que, para o judeu ortodoxo, isso é importantérrimo. Mas a ideia do Messias é maior do que a ideia do renascimento do povo judeu em Israel, construindo um templo. Tá? Como dizia o Ahadam, nós temos que ser uma luz, um sinal da cultura. Tá? Eu sou mais Ahadam do que Herzl. O Herzl era um judeu sem raiz. O Ahadam era um judeu com raiz, com judaísmo. Então, eu acho que o valor do judaísmo é os valores, a ética, o processo civilizatório que ele propõe. Então, para mim, o templo é uma coisa muito pequena. Tem um museu lá em Jerusalém, quando vocês estão no centro de Jerusalém, e vocês vão descer ali para ir para o muro, você vai para a esquerda, e ali tem uns lugares que você pode olhar de cima, ver o muro ali, e tem um museu dos objetos do templo. Eles prepararam todo o material para reconstruir o templo. Estão fazendo pesquisa para achar a vaca vermelha, a Pará do Mar, porque com as cinzas dela o sacerdote, o Cohen Gadol, iria se purificar. Gente, eu estou fora. Isso não é o judaísmo que eu acredito. Eu não preciso do templo, o templo é um arcaísmo. A Pará do Mar é um negócio absurdo. Mas eu, sim, tenho identidade com Israel e com o judaísmo em cima dessa visão de mundo. E você queria falar, Emília? Pode falar. Não, é que quando eu mencionei o templo, eu me referia à reconstrução de um centro geográfico e de uma região geográfica com um assentamento ali. E, a partir do momento que não tem mais o assentamento, os valores se tornam a sustentação. Mas, quando o senhor menciona os valores e a ética, o senhor deve reconhecer que todos eles foram transmitidos pela religião, que não só colocou regrinhas, mas também colocou exegese de texto, foi incorporando sabedoria e criando sabedoria ao longo de milênios. Eu lhe digo isso como uma pessoa que é agnóstica, mas eu acho que tem que ser reconhecido dentro, principalmente da religião judaica, esse vínculo com a estruturação comunitária, que, aliás, todas têm a dupla vivência, né? Concordamos. Nisso a gente concorda. Aliás, eu achei suas colocações muito boas, tá? Eu estou te respondendo porque eu preciso te dizer alguma coisa. Não pode dizer, gostei, tudo bem. Tá? Aliás, eu gostei de todas as perguntas. Está sendo muito agradável. O Moisés não me falou que tinha tanta gente interessante assim. Eu achei que
eu não ia encontrar gente, inclusive encontrando gente com quem eu tive convivência no passado. Isso é muito arrepiante, gente. Então, Sérgio, eu queria só te pedir agora o seguinte: nós ainda temos 2 mãozinhas levantadas. Vamos nessa. Após o André, o Yoshua agora, não vai dar 0 para ele, né? Ele foi teu aluno, né? Independente da pergunta, né? Por favor, né? Depois o André, e com isso nós vamos encerrar por causa da hora, ok? Então, Yoshua, é contigo. Tá bom, obrigado. De qualquer maneira, se ele me der 0, ele está no do direito dele, porque eu fiz tanta bagunça na aula dele que eu mereço. Sérgio, deixa eu te perguntar uma coisa. É difícil. Eu leio, eu gosto de ler bastante livros, daí tem vários livros. Na Sefer, então, tem uma enormidade de livros. É difícil encontrar livro, por exemplo, se você puder indicar, livros específicos sobre o medievo, na verdade, sobre da história judaica, dessa história do povo judeu do medievo. Você tem compêndios enormes que tratam do judaísmo como um todo, vindo desde do ano 0 até o século XX. E você tem coisas específicas, bastante literatura do século XX, alguma coisa do século XIX. Agora, o medievo é muito pobre. Você passa assim, nessas história do povo judeu. Tem um livro que eu acho excelente, que eu recomendo, que infelizmente não está mais publicado, que é História do Povo de Israel, do Abba Eban, que inclusive foi, se não me engano, foi ministro, né? Foi ministro de Relações Exteriores de Israel. Foi ministro de Relações Exteriores, isso. E ele tem um livro excelente. Mas eu queria ver se vocês têm alguma indicação de literatura específica desse medievo, dessa história nossa. Bom, como eu falei para você, agora eu vou fazer propaganda, tá? Pode, Moisés, fazer propaganda? Depois eu mando a fatura. Tá, não, mas eu não estou cobrando cachê, eu estou fazendo de graça. Então pode. Por favor. Eu estou com um livro pronto, que é a História das Relações Cristãs Judaicas, prontinho. Um pocket, um livro pequeno, que vai de Paulo de Tarso a Isidora de Sevilha. São 500 anos, 600 anos de história. Estou pronto. Estou procurando editora. O negócio é que eu ia publicar esse livro pela Sefer, e o Jairo Friedland, que eu gosto muito, eu não estou falando mal dele, não. Ele tem direito de fazer as coisas como ele quer. Jairo Friedland foi meu aluno e foi discípulo da minha falecida mãe, que era a Rebetzi, lá de Santo André, porque ela era uma judia ortodoxa muito flexível, né? O Jairo pegou esse livro, olhou tal, e quis cortar 2 trechos, quis que eu tirasse, porque considerava eles inadequados para uma editora que o editor é ortodoxo. Eu falei, não, Jairo, censura. Ele falou, não é censura, porque isso. E eu estou rodando há uns 6 meses com o livro pronto, só falta editar mapas e imagens, mas o texto está prontinho, sem conseguir publicar. Eu não estou muito desesperado, porque eu estou me aposentando, eu não preciso mais ter produção, né? Porque a universidade demandava produção. Mas eu tenho esse site que eu falei para vocês e tem muitos artigos. Agora, então peraí, um bom livro para você ler. A Baeba não é antiquado, mas é bom, geral. Você tem o Dubnov, que é mais antigo ainda, mas também é bom. Você tem as obras de medieval específicas, mas elas estão, a maioria, em inglês. As obras de medieval têm muitos autores israelenses e americanos que produziram, tá? Mas você tem muito pouco traduzido em português. Mas genéricos, gerais. Você tem uma obra de um não historiador, mas que tem um dom de escrita maravilhoso, que é o Borger. O Borger é um judeu que se aposentou e resolveu escrever livro de história, e ele tem um livro que a Sefer publica, um manual muito bom, e em 2 volumes ele pega a história toda.
O primeiro dele pega toda a antiga e a medieval. E eu acho que ele é um manual bom. Agora, me arruma um editor, eu publico esse primeiro, depois eu vou fazer os de medieval. Eu estou com eles na cabeça já. Mas eu quero que alguém me publique. Eu ia te falar isso, então mantenha contato comigo, porque eu trabalho numa universidade federal, também tem uma editora lá, e a gente estava, inclusive, com o edital aberto para publicação de livros. Tá bom, vamos. Eu tenho você no meu Face, eu te coloco em contato com o diretor da editora. Beleza. E aí vocês conversam. Eu não fui ainda para as editoras universitárias, porque eu estava querendo uma comercial, mas eu já percebi que as comerciais não vão ganhar dinheiro, não vão publicar o meu livro. Entendeu? É aquele livro que não está. Tudo bem. Mas eu diria para você, pega o livro do Borger, ele é um manual e ele é mais atualizado. Ele é didático, ele é fácil, mas é o que se pede por momento. Você não vai fazer pesquisa nessa área, você quer entender. E ele é um livro geral. Agora, se quiser ler em inglês, eu tenho PDFs de todo esse período, eu tenho PDFs que eu baixei. É pirataria, tá? Não me acusem, por favor. Tá? Mas está à disposição. Podemos pular para o André? Se tiver mais alguém que quer perguntar... Tem Yoshua antes, né? Quem? Eu já acabei de perguntar. Desculpa. Mas vamos manter contato, então, Sérgio, para a gente poder trocar... Beleza, querido. A gente, pelo Face, troca um WhatsApp e papeia. Fechado. André. Boa noite, professor Sérgio. Tudo bem? O senhor me ouve? Tudo bem. Ouço. Fala alto. Que bom. A minha pergunta pode não ser muito honesta, porque ela ia precisar de um pouco mais de tempo para o senhor responder, mas eu ainda assim peço que o senhor faça a gentileza do esforço de tentar trazer o seu esclarecimento sobre isso. Há uma tendência de se considerar que o gênio judaico antecipa as coisas, mais do que apontá-las, antecipa para a sua própria época, para a sua própria biografia. No caso desses três personagens que o senhor trouxe para a gente hoje à noite, isso é público e notório. Só para dar um exemplo, se o senhor permitir, a Rambam consegue fazer uma síntese a partir do renascimento de Aristóteles aqui no Ocidente, que vai propor uma série de questões que vai se imprimir no próprio debate cristão posterior, como o senhor bem sabe, né? Narmânides, apesar de não ser uma figura anti-aristotélica como um Hasdai Kreskes, por exemplo, né? vai antever a possibilidade ou de uma síntese ou de um diálogo entre racionalismo e mística ou alguma coisa assim. O Yehuda Halevi, mesmo sendo místico, como o senhor colocou, um antirracionalista, quem sabe, coloca as coisas de uma maneira tal que, ao expor a grandeza do judaísmo, ele não faz só uma defesa apologética no Kuzari, ao meu ver, na minha modesta opinião, mas estabelece também uma defesa de por que o judaísmo é desejável, né? Por que outras nações deveriam desejar o judaísmo. Isso naquela época, é uma coisa absurdamente grande. A minha pergunta para o senhor diante disso é o que há nessas figuras sefarditas de 1000 anos atrás, na opinião do senhor, se é que isso existe, o que há nessas figuras, que características que o judeu contemporâneo, seja ele sefardita, seja ele ashkenazi, seja ele da diáspora, seja ele israelense, precisa retomar? Bom, veja precisa bem. Exercer. Ok. Olha só, eu percebo que você é um leitor, que você já transitou com várias leituras aí. Você citou Hasdai Kreskes, nós temos um rabino amigo nosso que defendeu uma tese de doutorado maravilhosa sobre Hasdai Kreskes, é o Leone.
Tá? Brilhante. Eu fui banca dele e eu fiquei tonto para poder fazer alguma observação ali. Deu trabalho brilhante do Leone sobre o Hasdai Crescas. Eu diria o seguinte: primeiro, eu quero tomar cuidado, porque nas entrelinhas que você falou de uma espécie de genialidade judaica. Tá? Eu acho que o judaísmo tem algumas coisas que o diferenciam, e tem algumas coisas que a gente fica orgulhoso de ver. Mas eu tomo muito cuidado com querer colocar uma Ideshekop, uma cabeça judaica, como um tom de superioridade em relação a um Goy Shekop. Eu não gosto, não me agrada. É preconceito invertido. Tá? Uma coisa, a apologia é um mecanismo de defesa de uma minoria oprimida. E aí eu entro nessa de cabeça. E eu acho que ele traz um aprendizado, sim, e nós temos que pegar esse aprendizado. Mas nós temos que tomar cuidado para não cair no inverso, não cair numa autolaudação que nos coloca como pretensamente acima. Você não falou isso. Ficou meio nas entrelinhas. Eu puxei uns fiozinhos. Você foi muito cuidadoso, você fala bem, você é habilidoso. Mas fica uma coisinha assim aparecendo e eu quero tomar cuidado. Eu não acho que os judeus têm superioridade nas coisas. Existem judeus brilhantes, como existem não judeus brilhantes. Existe um brilho judaico, uma competência. Esses três são maravilhosos. Mas tem outros aí. Você falou o Hasdai é brilhante. O Hasdai é um anti-aristotélico que entende de Aristóteles mais que os aristotélicos. Um monstro. Comentando essa palestra do que a palestra. Tem o microfone aberto aí. E eu acho que eu tentei refletir sobre a sobrevivência do judaísmo. Tá? E eu tenho um amigo meu aí do Rio, que o irmão dele estava assistindo aqui, eu não sei se ainda está. O Sérgio Peckman está aí ainda? Deve ter ido dormir. O irmão dele, a gente tinha grandes papos. E por que o judaísmo sobreviveu? Aí um vai dizer, aquele discurso autolaudatório, nós somos o povo eleito, Deus nos protegeu, Deus nos deu luz, nós somos iluminados. Então, nós estamos acima dos outros. Já tem o marxista que vai dizer, não, mas foi a função socioeconômica dos judeus do medievo, seguindo aquele Abraham Leon, que é um autor que, a partir do Marx, falou os judeus são um povo classe, taratá. Opa! Eu também acho que isso aí é restrito. E eu escrevi alguns artigos para refletir sobre isso. O meu segundo artigo acadêmico eu fiz numa discussão entre um Sartre, um Abraham Leon, esse autolaudatório. Eu escrevi isso nos anos 90, e agora eu revisitei esse artigo. E vou publicar ele numa revista lá do Maranhão, de uma amiga minha. Mas assim que publicar, eu puxo uma cópia e jogo lá naqueles academia.edu, em que eu reflito sobre isso. Porque eu tenho um bonequinho do Sartre. Eu não tenho do Marx, não. Eu queria do Marx também. Mas eu vivo discutindo com ele que eu não concordo com ele quando ele diz que quando acabar o preconceito, acaba o judaísmo. Quando acabar o racismo, o antissemitismo, acaba o judaísmo. Mas ele me dá tremor. Ele me dá medo. Porque pode ser que um dia acabe o antissemitismo. Eu acho difícil. E aí acabe o judaísmo.
E a gente vai pelas tabelas. E o Sartre não é para brincar. Eu estava em Paris fazendo um pós-doc, eu fazia umas caminhadas com a minha mulher, e a gente ia no cemitério lá de Montmartre e visitava o túmulo do Sartre e da esposa dele. E eu bati um papo lá com ele, entendeu? Como eu bato papo com o bonequinho. Falou, cara, você é a pedra do meu sapato. Será que, acabando o antissemitismo, acaba o judaísmo? Mas me dei conta que não acaba o judaísmo, não acaba o antissemitismo, ele se refaz. Quando a gente vê alguns elementos aí do atual governo, Ministério da Cultura, né, falando coisas que fala, a gente fala, não acaba, não. O negacionismo, o revisionismo, o fascismo revivido em múltiplas facetas, não vai acabar. Tá? Bom, vamos lá. Eu preciso te pedir, porque nós temos um tempo limitado, estamos a 2 horas. Eu estou pronto para Não, acabar, mas nós temos que... Moixalé, escuta. Oi, querido, desculpe. Manda, você convidou, você dá as regras. Não tem regra, nós temos 2 horas, mais ou menos, como norma. Tempo à beça. Eu quero te dar... Eu diria o seguinte, o judaísmo não vai acabar, Ótimo. O antissemitismo não vai acabar. Nós temos motivos para se orgulhar de ser judeus, mas vamos tentar não ser prepotentes e achar que nós somos melhores que os outros, e não vamos alimentar mais um ódio que já existe, ficando de nariz empinado. Nós temos que ter amor ao próximo, fazer justiça social de maneiras que for, porque tem gente que faz de um jeito, tem gente que faz outro, tem gente que faz isso politicamente, é um caminho, outros fazem isso através de tzedakah, eu acho que é maravilhoso. Tem muita gente com fome nesse país, tem muita gente com fome nesse mundo, e se nós temos alma judaica, nós não vamos nos alhear desses problemas. Orgulho de ser judeu, orgulho da herança judaica, da cultura judaica, da resiliência judaica, mas autocrítica e se enxergar. E nós temos que fazer autocrítica. Nós não somos o povo eleito, não somos melhor do que os outros, tá? E se Deus nos deu uma luzinha, vamos usar ela para ajudar a fazer um mundo melhor. É isso, queridos. Passei um pouquinho do tema, fugi um pouco do... Não, foi ótimo. Mas navegar no mar Mediterrâneo, navegar na realidade atual, é similar. Ele estava em busca de um abrigo e de uma ideologia, e nós estamos vivendo numa sociedade que precisa se aprimorar. Então, não fugi muito do tema, não, queridos. Tá? Prazer imenso de encontrar gente que eu encontrei aqui. E se no segundo semestre Moixalé me chamar de novo, a gente vê um outro tema, entendeu? Eu agora vou viajar, eu falei para o Moixalé que eu vou viajar, eu estou me aposentando e vou buscar raízes aí fora, num tal de Israel, terra de Israel, Canaã, Eretz Israel, sei lá o quê, entendeu? E vou para Deutschland para ver outras coisas lá também. Vai fazer uma marcha da vida própria. Não, vou fazer A minha mulher é filha de um judeu-alemão de Frankfurt. Então, nós vamos conhecer Frankfurt e Berlim. Maravilha. É isso. Mas, prazer imenso, obrigado. Foi um prazer muito grande. Certo, eu ia te dar... se eu extrapolei. Não, eu ia te dar a palavra exatamente para uma mensagem que você acabou dando com relação aos judeus e a todo esse momento. Só posso te agradecer em nome do grupo do Segundas Intenções, te dar um forte abraço, não te conhecia, não te conheço pessoalmente, acompanho o teu trabalho, por isso que nós te convidamos. Muito obrigado pela aula, pelo PhD que você nos passou, por tudo isso. Foi realmente um aprendizado. Muito, muito obrigado e já ficamos combinados para o segundo semestre. Sem dúvida. E se alguma comunidade menor quiser, uma vez ou outra também, eu voltando da minha viagem, eu acho brecha, porque a minha agenda agora está bem solta.
Nós, aposentados, sempre achamos brechas. É isso aí, querido. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. E eu tenho um comunicado e tenho um convite. O comunicado é que, como dia 1º de maio é o Dia do Trabalho, nós vamos prolongar esse dia e vamos fazer o nosso feriado também. Nós não teremos, segundo as intenções, no dia 2, mas no dia 9 estaremos de volta, no dia 9 de maio, mês do aniversário do Estado de Israel. Nosso convidado será o jurista e professor Gustavo Binnenboim, que vai nos falar sobre a origem da única democracia estável do Oriente Médio. Afinal, Israel possui uma Constituição? Seria ela a própria Torá? Gustavo Binnenboim, titular da Faculdade de Direito da UERJ, vai resgatar essa história de engenharia institucional que fez do Estado de Israel, que teve sua declaração de independência assinada em 14 de maio de 1948, há 74 anos, tornar-se também, no campo da proteção dos valores fundamentais, um exemplo para a humanidade. Desde já, todos convidados, dia 9 de maio, 21 horas, encontro marcado com o professor e jurista Gustavo Binnenboim. Até lá, muito, muito obrigado por mais esta reunião. E até a próxima. E a você, Sérgio, mais uma vez, muito obrigado. E a casa é sua. Para segundas, terceiras, quartas, quantas intenções você quiser e puder. Muito obrigado a todos.